Pessoal, vamos então iniciar a nossa live sobre desvendando os processos previdenciários. Oi, professora Catiana! Ai, eu tô chique! A professora Catiana vem me ver! Boa noite! Ai, gente, depois nós temos segredo, que a professora Catiana vai participar também, mas é mais pra frente um pouquinho, porque eu sou abafada, eu já quero contar as coisas pra vocês tudo antes, mas não pode. Não pode, senão perde a graça, tem que contar devagarinho. Mas se preparem, a professora Catiana é uma expert, perita previdenciária, e nós combinamos de fazer mais parcerias, então ela ainda vai aparecer por aqui. O David eu vi que tava lá também, fez alguns comentários. Gostaram da live lá da professora Luana, que eu contei um pouquinho sobre o início da minha carreira na advocacia? Quero mais coraçõezinhos, vamos aumentar o nosso público. Ai, também te amo no coração, professora Catiana. Quero mais coraçõezinhos, quero aviõezinhos, porque eu já disse pra vocês que não precisa ser chato, que a gente pode estudar em alto astral, a gente pode estudar com bom humor. E hoje nós vamos continuar conversando, vi a Moniele também lá, sobre direito previdenciário. E nós vamos continuar, pessoal, conversando sobre processo. Ai, já disse pra vocês, quem tava lá escutou, né? Que eu amo um processo. E nós conversamos um pouquinho já, porque essa é a nossa segunda live da maratona Desvendando os Processos Previdenciários. Então, na live anterior nós iniciamos, conversamos, eu dei algumas dicas para vocês com relação à ação inicial, o que deveria ser feito, e eu tenho mais algumas observações que são muito úteis no dia a dia previdenciário com relação a processo. Em homenagem à professora Catiana, vou começar dando umas dicas que eu aprendi com a professora Catiana, porque eu comprei o e-book dela, ela tem um e-book maravilhoso, vocês vão lá seguir ela que ela tem um e-book maravilhoso, comprem o e-book dela. Com relação à quesitação, com relação à manifestação dos laudos, então nós fizemos necessariamente o atendimento lá do cliente e posteriormente conseguimos que esse cliente se tornasse efetivamente cliente. E daí a gente conversou um pouquinho sobre a petição inicial e alguns requisitos. Aí caminha lá, faz os quesitos, quando eu devo apresentar esses quesitos? Pessoal, vou dar a minha experiência, tá? Eu sei que agora, pelo PJE, pelo SAGE, enfim, pelos sites necessariamente da Justiça e até mesmo, né, a da Justiça do Trabalho, enfim, existe a possibilidade, inclusive é uma obrigação agora, né, de juntar os quesitos lá quando a gente é intimado. Eu ainda gosto de juntar os quesitos com a petição inicial. Aí o pessoal aqui do escritório me perguntou, porque eu já tô falando faz uma hora, tá, gente? O pessoal aqui do escritório me perguntou, doutora, eu tenho que juntar os quesitos lá na petição inicial, eu posso juntar, porque o juiz está exigindo que esses quesitos sejam juntados num link próprio, porque agora é processo eletrônico, enfim, teve algumas modificações. Eu faço questão que esse quesito seja juntado lá na petição inicial, pessoal. Por que eu faço questão que esse quesito seja juntado na petição inicial? Porque a gente já alinhava ali todas as provas do processo. Obrigatoriamente a gente já sabe que tem que juntar processo administrativo. Obrigatoriamente a gente sabe que tem que alinhavar o quê? Se é um benefício por incapacidade, você tem que alinhavar que essa pessoa está doente. E não só que ela está doente, pessoal. Por quê? Porque só estar doente, lembra que eu expliquei na outra live para vocês? Só estar doente não me resolve. Eu tenho que não conseguir efetivamente exercer a minha função. Porque justamente essa é uma das situações que vocês têm que ter em mente. Oi, tudo bom? Dr. Milton.
Então essa é uma situação. Anderson, tudo bem? Deixa eu cumprimentar mais alguém aqui que o povo vai ficar bravo comigo. Use Lalo, Daisy, ADV Camila, Monielle, já falei. O restante eu vou cumprimentando o povo devagarinho, tá? Reidman, a Cláudia me fez umas perguntas, eu vou socializar depois elas com vocês. Beatriz, Ana Flávia, tudo bom, meus alunos queridos, me prestigiando, bonitos do coração? Então nós temos lá os quesitos. Junto, né, esses quesitos, por quê? Porque eu vou alinhavar com a doença. Porque eu não tenho que provar que o meu cliente só está doente. Porque é claro que tem que estar doente, né? Porque senão não resolve nada para colocar processo. Mas eu tenho que comprovar que aquela doença não permite com que ele exerça a sua profissão. E por isso que tem que ter uma atenção tão grande na parte da quesitação. Porque eu tenho que necessariamente provar essa incapacidade. Aí, o que eu vou fazer? Vou alinhavar com o quê? Com exame, com atestados. Aí eu tenho toda a sorte, né, de a parte do direito material propriamente dito dos benefícios por incapacidade, né, pessoal? Que eu tenho o auxílio doença, que seria atualmente a incapacidade, no caso, benefício por incapacidade temporária e total para o trabalho, né, que era o nosso auxílio doença, e nós temos que ter necessariamente o quê? Uma carência de 12 meses para pedir esse auxílio doença. Ah, mas em nenhum momento eu posso não ter essa carência? Sim, né, pessoal? Se tratando de acidente de trabalho, a gente não fala na figura necessariamente dessa contribuição. Se você começou a trabalhar e no primeiro dia de trabalho você se machucou, obviamente que você vai ter direito a esse benefício, tá? De ficar afastado, porque quebrou um braço, quebrou uma perna, ou enfim, coisa pior às vezes, né? Então você vai ter esse direito. Mas com relação à aposentadoria por invalidez, que era aquele cálculo que eu tinha mencionado para vocês anteriormente, que eu inicio lá com 60% e depois eu tenho um aumento acima de 15 anos de contribuição. A mulher e 20 anos de contribuição o homem, né, dos 2% e tudo mais, aí tem a tabelinha bonitinha lá, que depois se vocês quiserem eu posto lá a parte do direito material para vocês, que está na lei também, só ler a lei também, tá? Mas com relação a quê? Aí eu posso ter também, depois vocês me façam lembrar antes do fim da live que eu quero dar uma pincelada no 25% para vocês também, tá? Porque hoje eu quero fechar essa parte da perícia, manifestação de laudo e até a apelação dessa parte do processo de incapacidade, audiência de instrução também, para que na próxima live a gente consiga inclusive ir indo para outros benefícios, tá? Porque realmente são muitos benefícios, na verdade, né? Os benefícios por incapacidade. Aí eu faço lá esses quesitos, amarro com os exames, cuido dos quesitos. Mas aí quando o juiz me intimar lá depois de que eu vou ter que juntar esses quesitos de novo, junta ou os mesmos quesitos, ou se você, que na abinha lá de quesitos que tem, né? Ou se você necessariamente acha que deve implementar, que deve acrescentar, porque já aconteceu mais outros exames na vida dessa pessoa, alguma coisa, não tem problema, complemente, anexe e espere essa perícia. Aí é onde nós estamos aqui. Eu quero mais coraçãozinho, porque nós vamos começar a contar segredos agora, mas eu só conto o segredo para vocês, que vai gerar dinheiro para vocês, principalmente com a doença pré-existente, o que é doença pré-existente? Já ouviram falar o que a gente faz no processo para melhorar essa situação? Para isso não ser caracterizado na contestação do INSS, essa doença pré-existente? O que eu faço, pessoal, no meu dia a dia, no processo? Quem está começando, presta atenção. Oi, tudo bom? Presta atenção. Doença pré-existente é aquela doença que eu já era doente, mas que inicialmente, antes de me filiar ao INSS, só que posteriormente à filiação, é que eu fiquei o quê? O que eu disse pra vocês que eu tenho que analisar? A minha incapacidade pro trabalho. Então, se eu comprovar, porque o INSS vai querer dizer o quê? Mas ela é doente há 10 anos atrás e ela só filiou no regime da Previdência Social há 5 anos. Então ela não tem direito a nada. Mentira! Vocês têm direito sim. O cliente de vocês tem direito sim. Tem direito a quê?
tem direito ao agravamento da lesão. Vocês vão justificar isso com o agravamento da lesão. E se vocês confirmarem que o cliente de vocês, se vocês comprovarem que o cliente de vocês só ficou incapacitado para o trabalho depois, não antes da filiação do regime geral da Previdência Social, vocês vão ganhar o processo sim. E doença pré-existente é uma das principais argumentações, tá? Que o INSS tenta enfiar a goela abaixo da gente lá na contestação. E ele faz sempre essas perguntas lá pro perito constatar se essa doença é pré-existente ou não. Então vocês prestem atenção, vocês ficam ligados. Aí junta lá, aí o perito tem uma série de situações que ele tem necessariamente que observar no seu dia a dia. Por quê? Se ele não observar essas situações, a gente pode impugnar o laudo dele. E a gente vai usar o que para impugnar o laudo desses peritos, meus amores? A gente vai usar o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, no artigo 473, ele vai falar, no 472. Então, tem vários artigos do CPC que vão necessariamente dizer o que esse perito deve responder nessa perícia. E se ele não responder? E se aparecer aquele laudo assim, ó, vide... laudo, pergunta tal. Outro termo clássico aqui que eles colocam, prejudicado, me lembrei, tava tentando me lembrar aqui, prejudicado. Eles podem fazer isso, os peritos, no laudo? Claro que não, pessoal, eles não podem fazer isso no laudo, porque as respostas do perito, elas têm que ser fundamentadas. E quais os documentos que você pode utilizar para dizer que essa doença, boa noite, Roberto, que essa doença é efetivamente incapacitante? PPP, PCMSO, LTCAT, PPRA. Ah, professora Michele, mas isso é grego para mim. Programa PCMSO. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PPP, boa noite, PPP, vocês já sabem que é o perfil profissiográfico dessa pessoa, onde tenha descrito a sua atividade. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, o LTCAT, o laudo, né, de ambiente do trabalho. Ah, mas eu posso pedir para esse perito ir lá no ambiente de trabalho e verificar? Claro que pode, mas você tem que comprovar que isso é necessário no seu processo. Se isso não for, se você não comprovar, juntei o documento. Outra coisa, pessoal, adianta ficar juntando o documento e não fundamentar o porquê que vocês estão juntando a documentação? Obviamente que não adianta, porque quando vocês forem, daqui a pouco ele fez esse laudo aí mal feito e vocês vão ter que fazer essa impugnação e vocês vão ter que necessariamente dizer assim, olha, essa pergunta não está fundamentada. Ah, vocês têm que embasar por que não está fundamentado e você tem que se socorrer de todos esses documentos. Ah, mas esses documentos aí é documento de ação trabalhista, eu não preciso ver isso aí. Precisa, meus amores, vocês têm que entender de documento de ambiente de trabalho se vocês quiserem trabalhar em benefício por incapacidade, se vocês quiserem fazer aposentadoria especial, vocês vão ter, na aposentadoria especial, vocês vão ter que inclusive saber os requisitos do PPP. Vocês vão ter que estudar quais são os requisitos do PPP, se o PPP está sendo preenchido corretamente, porque isso a gente faz lá no processo administrativo previdenciário, a gente faz a correção desse PPP, vou fazer um parênteses aqui da aposentadoria especial, porque é bem importante, esse é para ganhar dinheiro, então eu quero o coraçãozinho. Vocês fazem o que para... Ah, mas o cliente não trouxe o PPP. Ou eu protocolei esse processo lá no... Ah, quero bem mais coraçãozinho. Por isso que eu tô dizendo para vocês, implique ganhar e perder o processo, tá?
Eu tenho um processo, vai fazer 8 anos esse ano. Eu tenho um processo que tem quase 15 anos, quase o meu tempo de advocacia, porque ficou sobrestado lá na turma de recurso, que ficou sobrestado nos tribunais, tá? Infelizmente, isso no nosso judiciário não é um caso atípico. Vou dizer pra vocês, infelizmente, porque a gente quer ganhar dinheiro, né? Mas continuamos. Abertura aqui para aposentadoria especial. O que eu tenho que olhar? PPP. Vocês vão ter que saber os requisitos e corrigir esse PPP. Ah, mas eu juntei lá e o INSS disse que isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. É obrigação da empresa arrumar o PPP e eu não tenho culpa nenhuma. Vocês foram ver a jurisprudência, meus amores? Vocês viram que hoje é responsabilidade necessariamente da gente arrumar esse PPP para que depois, tanto na esfera administrativa, que nós temos alguns documentos, tá? Que mudou o entendimento, né? Outro parênteses, já termino, tá? Vou terminar todas as linhas de raciocínio, não se preocupem. Mas, outro parênteses, vocês sabem que o processo administrativo previdenciário mudou, né? Vocês estão acompanhando o decreto 10.410 ou vocês não estão? Se me der coraçãozinho, eu conto o que mudou com relação ao benefício aqui, da documentação, da prova. Pessoal, mudança boa. Posso juntar 2 documentos com relação a essas provas que eu tenho que fazer. Antes era 3. Mudança ruim. Antes, eu podia juntar esse documento a qualquer tempo nesse processo administrativo. Agora eu não posso juntar a qualquer tempo. Eu tenho que tomar cuidado para juntar tudo no começo. Ah, professora, mas eu posso juntar a qualquer tempo. Então você até pode juntar. Mas daí você vai ter prejuízo financeiro? Como que vai ter prejuízo financeiro? Meus amores, o decreto 10.410 trouxe uma modificação de que se você juntar até a decisão de primeira instância, é contado a data do requerimento para que você use lá, para que você receba o retroativo. E vocês sabem que o administrativo também, os colegas estão reclamando aqui, que tá demorando um monte, até o administrativo demora, tá? É um ou outro que é um pouquinho mais rapidinho. Mas se você não juntar, antes a gente podia juntar no grau de recurso do administrativo. Agora não é mais possível fazer isso, porque se você fizer isso, pessoal, o possível que eu tô dizendo aqui não é que eles não admitam, é que vai causar prejuízo para você e para o seu cliente, tá? Admitido é. Só que daí, se você juntar lá no recurso administrativo, quando você fizer o recurso, eles não vão te dar do requerimento lá da data inicial. Vocês sabiam que agora eles vão querer dar o valor retroativo para vocês da data da juntada do documento que vocês fizeram? Então, por isso que eu tô mencionando para vocês. Corrijam, fechando parênteses, depois eu faço mais uns toques para vocês. Corrijam, tá? Esse necessariamente documento, por exemplo, que eu estava mencionando para vocês, o PPP. Ah, mas como é que eu vou corrigir PPP? Eu vou lá na empresa, corrijo o meu PPP. Como é que vocês fazem prova de que fizeram isso? Não, você pode até ligar, né? Mas eu não aconselho vocês só ligarem, tá? Manda um e-mail. Se vocês não tiverem como mandar um e-mail para a empresa, mandem uma carta com notificação, com aviso de recebimento, solicitando para que ele receba, solicitando para que modifique. Dica de ouro, muitos corações, porque isso vai implicar a retroação da DER no processo administrativo, então eu quero muito coração. Aí o que eu faço? Eu provo que eu pedi para a empresa mudar e atualizar o meu PPP do meu cliente e ela não fez isso. Se eu comprovar que eu tentei fazer isso, mesmo que eu não junte o PPP correto lá no processo administrativo, porque eu já sabia que ele estava precisando de alteração, mas eu comprovando que eu notifiquei a empresa para isso, eu consigo brigar pela DER, eu consigo brigar pela data de início do requerimento. Eu não perco um ano de atrasado que eles demoraram para analisar o meu requerimento administrativo. E isso é
muito importante. Façam prova, seja de PPP, seja de laudo ambiental, seja de toda sorte de documento que vocês precisem fazer a juntada, tanto já, porque a gente sabe que é obrigatório, né, o processo administrativo, então já vai ter que ser juntado lá. Façam prova de tudo. Se vocês, isso não tem no decreto, mas vai caber tese, tá? Se vocês fizerem, isso é tese, tá, pessoal? Isso que eu tô dizendo pra vocês modificou faz um mês, tá? Isso tá sendo debatido entre os advogados. Isso representa em você receber o retroativo do processo administrativo todo. Então tomem muito cuidado. Isso causa prejuízo financeiro efetivo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa modificação e eu vou juntar lá dizendo, olha, eu provo para vocês que eu tentei modificar lá na empresa. E eles não arrumaram o PPP, então eu e o meu cliente não temos culpa. Então eu quero que vocês que têm o banco de laudo aí, junte na área administrativa, tá? As provas que eu preciso e vocês vão fazer recurso. Não ganham, porque não tem jurisprudência ainda sobre isso, tá, meus amores? Isso está sendo discutido, mas eu tenho certeza, eu tenho fé que a gente vai ganhar. Faz prova que a gente vai ganhar e vamos levar essa tese adiante. Isso é tese. Nicho de mercado, de direito previdenciário agora, meus amores, é fazer tese. A gente vai redescobrir o direito previdenciário e nós vamos fazer isso juntos. É isso que a gente está discutindo aqui, porque a maioria das situações não estão ainda pacíficas em lei. O que era antes da reforma da Previdência não é mais. Nós vamos ter que brigar muito. Aí eu impugnei, fechei o segundo parênteses. Antes pra você que eu ia fechar todas as linhas de raciocínio, eu dou aula há 12 anos, não se preocupe que eu não deixo ninguém no limbo. Pode fazer as perguntinhas aqui que eu vou lendo, tá? Se tiver, acho que não tem nenhuma, porque ninguém me perguntou nada. Vamos lá, pode perguntar que eu respondo, não tem problema nenhum, amo o processo. Aí continuamos então na impugnação do meu laudo. Mas eu tô lá na sala de audiência, aquele perito tá dizendo assim, ó, porque o fulano já estava doente, porque o fulano não está incapacitado para o trabalho. Aí você tem que ir com as suas anotações para fazer a sua defesa. Aqui no sul, eu não sei se a região de vocês é da mesma forma, aqui é tudo oral, tá, meus amores? A gente faz a perícia, vai para a sala de audiência, escuta o laudo, faz a pergunta para o perito, façam alegações finais, pelo amor de Deus. Mesmo que for favorável, confiram data de retroação dessa doença, façam alegações finais, porque vocês não são múmia, nem que seja para ler os aspectos principais ali da sua linha, não para repetir a inicial, né? Mas com relação ali a fechamento de raciocínio do laudo. Vocês defendam o cliente de vocês, porque ele colocou a vida dele e vocês sabem que processo previdenciário, pessoal, implica na pessoa passar fome. Então, façam isso. Aí veio a sentença, linda, maravilhosa sentença, eu ganhei o processo, ganhou mesmo. Vocês têm que conferir, por quê? Porque vocês sabem que no processo previdenciário, na parte dos benefícios por incapacidade, a gente pode fazer pedidos alternativos. Vou dar o meu exemplo, tá? Eu faço pedido de concessão ao mesmo tempo de reabilitação profissional, auxílio doença, vou falar pelos termos antigos que daí fica mais fácil para vocês me entenderem, né? Auxílio doença, se for o caso de doença profissional, auxílio acidente e aposentadoria por invalidez, tá? Faz os 4 ao mesmo tempo e faz alternativo para não ter sucumbência, né? Porque daí ganha um, ganha outro, ganha outro. Recorro quando, Michele, pelo amor de Deus? Vocês recorrem. Ganhei, vou recorrer do quê? Mas ele deu do indeferimento.
Ele deu lá do indeferimento administrativo ou ele deu da data da perícia? Confiram! Não é porque vocês ganharam que vocês não vão fazer recurso. Ah, mas se eu ganhei, eu ganhei. Não, meus amores, pelo amor de Deus. Sangue no olho. Precisamos ganhar dinheiro para nós e para os clientes de vocês. Sagrados honorários, por favor. E se essa retroação, o colega me disse aqui, estou esperando o processo, é 8 anos. Vai perder 8 anos de processo para a data da perícia, que vocês sabem que a perícia é só no final. Não tem como a gente fazer isso. Então, às vezes, ganhar não quer dizer que ganharam tudo que queriam. Tomem muito cuidado. Porque se é improcedente, a gente já vai olhar item por item, né? Se é parcialmente procedente, você vai necessariamente conferir o que foi esse parcial. Mas o que eu chamo muito a atenção, e o pessoal aqui do escritório às vezes me pergunta, doutora, eu tenho que recorrer? Eu disse, tu leu a sentença? Porque daí só assim você vai saber se tem que recorrer. Porque tem 2 situações em que você vai ter que fazer esse recurso de apelação. Quais são? Quem dá mais? Quais são os 2 motivos? Mesmo que você ganhe o processo que você tem que fazer recurso de apelação. Quem dá mais? Eu quero saber, vocês não vão me dizer nada. Vão ficar, ou eu tô convencendo vocês, ou vocês não estão entendendo nada do que eu tô falando. Mas vamos lá. 2 motivos para fazer esse recurso de apelação. Quais são esses 2 motivos? Data, que eu acabei de mencionar para vocês. A retroação, tá? Dessa doença, na verdade não da doença, para não confundir vocês, mas a retroação dessa incapacidade. Isso, amada, a data da DIB, do início do benefício. Mas eu às vezes evito um pouquinho os termos tão técnicos, porque eu sei, tá? Que eu tô lidando com advogados que estão iniciando e às vezes não estão tão familiarizados, mas muito obrigada. Então, com relação, pessoal, a essa retroação, primeira coisa que eu tenho que olhar. Segunda, qual é a segunda coisa que eu obrigatoriamente tenho que olhar se vocês usam da mesma técnica que eu? Pedir alternativamente os benefícios. Se eu ganhei só o auxílio-doença, como eu pedi alternativo, o juiz vai dizer que eu ganhei tudo. Não vai dizer que foi parcialmente procedente. Mas se eu acho que o meu cliente merece ficar aposentado, porque no curso lá do laudo ficou comprovado que, e depois eu juntei mais exame, eu juntei mais um monte de coisa, e eu comprovei que ele devia ficar aposentado. Apesar de que agora com o cálculo, né, de começar lá dos 60%, nem sei se ele devia tanto. Às vezes eu concordo lá hoje em dia com o auxílio-doença e deixo por isso mesmo, né? Mas eu já dei a dica pra vocês live passada, né? Direito adquirido, hein? Ver se a doença não foi anterior à reforma da Previdência. Se ela foi anterior à reforma da Previdência, vocês têm o direito a quê? O início do benefício de quanto? 100%, meus amores. A mesma coisa lá do auxílio acidente. Porque se vocês... do acidente de trabalho. Misturei tudo, né? Se você receber a incapacidade, a aposentadoria por incapacidade, em virtude de um acidente de trabalho, você também inicia com 100%, mas ainda existe, por um bom tempo vai existir, então perguntem isso para o cliente de vocês, quando foi o início da incapacidade. Lembrem de perguntar isso já na entrevista, tá? Aí uma pergunta que me fazem sempre. Mas se ele não tinha pedido benefício no INSS antes da reforma da Previdência, é obrigatório? Agora, o que vocês acham? É obrigatório ter pedido benefício para pedir o direito adquirido administrativamente? Não, meus amores, não é obrigatório, tá? Se eu comprovar que essa pessoa já vinha sofrendo com esse problema de saúde,
eu posso reivindicar o direito adquirido, mesmo ele não tendo feito pedido administrativo antes da reforma da Previdência. E eu quero coração, porque isso é muito dinheiro que vocês vão lucrar, fazendo essas perguntas para os clientes de vocês. Vocês já mandaram aviãozinho para os coleguinhas? Eu quero saber se vocês mandaram aviãozinho para os coleguinhas. Pessoal, com relação ao assistente técnico, vocês usam ou vocês não usam? Se usam, por que que usam? Se não usam, por que que não usam assistente técnico? Me contem. A gente sabe que com relação à figura do assistente técnico, a gente tem dificuldade de utilizar, levando em consideração o quê? Que esse assistente técnico, ele cobra. É um médico, né, pessoal? E os médicos cobram bem, né? Coisa que às vezes o advogado não faz tão bem, né? Mas em consulta, em relação a esse tipo de coisa. Os médicos cobram muito bem. E existe uma possibilidade de você utilizar o assistente técnico? O cliente pagar, a gente sabe que a gente está lidando com um cliente na maioria das vezes carente. Então complica um pouco, embola ali o meio de campo, né? Mas sangue no olho. Você pode fazer o quê? Tentar fazer uma parceria. É uma boa saída verificar uma parceria com, quem sabe, se vocês tiverem essa facilidade, um assistente técnico para ganhar como? Aqui no escritório, a gente tem o hábito de fazer parceria com relação aos cálculos. Eu já chego lá no cumprimento de sentença, tá? Com relação aos cálculos. Por quê? Porque as pessoas também não têm dinheiro, na maioria das vezes, para pagar esse perito contador. Então a gente faz uma parceria para o pessoal ganhar lá no final. Geralmente essa parceria é de 5%, tá? Sobre o percentual do processo. Pessoal, eu quero muito coração, porque eu tô aqui de coração aberto contando tudo para vocês. E até rimou, né? Aí o que acontece? No nosso dia a dia, a gente usa lá esse 5% e faz a parceria com a pessoa que faz os cálculos. Por quê? Alguns cálculos a gente consegue fazer no escritório. Mas como eu sou a favor de que carne se compra no açougue e advocacia a gente faz e cálculo a gente faz também, mas na medida do possível. Aí de repente vem aquele cálculo mirabolante lá que tem que retroceder 5 anos para trás. Aí faz o juro, faz a correção monetária, faz... Por mais que eu tenha cálculo, tem programa de cálculo, perdão, aqui no escritório, mas tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Então, dependendo do tipo de cálculo, é interessante você fazer a parceria. Então, você vai ser o juiz da sua causa. Tome bastante cuidado, tá? E o assistente técnico, você pode trabalhar na mesma linha de raciocínio. Você pode tentar fazer parcerias. Por quê? Quando é que você vai usar esse assistente técnico se você tiver acesso a esse profissional? Você vai juntar o laudo do assistente técnico depois do laudo do perito e pronto. Obviamente que não, né, meus amores? Vocês vão juntar o laudo do assistente técnico e você vai dizer por que a opinião lá do assistente técnico é diferente da opinião do perito e por que ele tá dando mais razão para você ou não. Ah, mas eu não... Outra pergunta que me fizeram hoje, eu tô tentando lembrar das perguntas que me fizeram. Posso pedir nova perícia? Será que é possível? O que vocês acham? Eu não gostei da perícia. A perícia foi uma M. Não posso dizer palavrão, né? Que é feio. A perícia foi uma porcaria. Posso pedir nova perícia? Professora, como eu faço isso? Porque eu tive uma perícia que foi... Um Deus nos acuda, tá? Depende. Você vai conseguir pedir uma nova perícia se você provar que a matéria não está esclarecida, que esse laudo precisa de correção ou que ele não foi exato, que ele não fez comprovação. Anota aí. Eu tô dizendo os artigos, vocês estão anotando? Até vocês têm que anotar, tá? Onde vocês vão achar isso? De pedir nova perícia? Onde está escrito isso? Eu tava falando até agora do quê? Do Código de Processo Civil. Nós não temos um Código de Processo Previdenciário. Então, nós vamos nos socorrer do Código de Processo Civil. E essa nova perícia está prevista no artigo
48 do Código de Processo Civil e você vai embasar dizendo exatamente isso que eu lhe falei. Pessoal, tomem bastante cuidado, conheçam a lei, leiam a lei, não queiram advogar sem conhecer a lei. Se vocês não conhecerem a lei, vocês não conseguem advogar. Vocês têm que conhecer o direito material e vocês têm que aprender estratégia de processo. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. São várias estratégias de processo que eu estou socializando com vocês. E eu só vou... Vocês sabem o que é limbo previdenciário? Contem pra mim se vocês sabem o que é limbo previdenciário. É bicho, morde. E eu só vou contar pra vocês se eu ganhar um monte de coração, senão eu não vou contar. Não vi coração nenhum! Querem descobrir que é limbo previdenciário? Disseram isso na faculdade pra vocês? Que é limbo previdenciário? Será que vocês já atenderam um cliente que tem direito ao limbo previdenciário? Hã? Já atenderam um cliente? Ou não sabem se atenderam? Pessoal, o que é limbo previdenciário? Como é que eu sei se o meu cliente tem direito a esse bicho? Se isso morde? Pessoal, o lapso, presta atenção, o lapso temporal em que a pessoa se afastou para o INSS e de repente ela teve alta e teve que retornar ao trabalho. Porque por isso que é muito importante vocês fazerem essa ligação entre o direito previdenciário e o direito do trabalho. Quero coração enquanto eu estiver falando, senão eu paro, hein? Aí o que acontece? Esse lapso temporal, que eu já vou dar exemplo para vocês, tá? Ele se chama limbo previdenciário, porque é o período em que a pessoa não está recebendo pelo INSS e não está recebendo da empresa. E como é que eu resolvo isso agora? Esse é o problema, né? Contei para vocês o problema. Como é que eu resolvo esse problema do limbo previdenciário? Vocês têm que necessariamente ou fazer um procedimento administrativo ou partir para a demanda judicial. Aí vocês são os juízes da causa e vão fazer o atendimento para o cliente de vocês. Exemplo de limbo previdenciário. Vamos ver se vocês já atenderam. Gestante. Já atenderam uma gestante que não consegue trabalhar porque ela se sente mal, porque ela tem que levantar peso no seu ambiente de trabalho e ela não consegue voltar ao trabalho, mas ela tá de alta do INSS, mas a empresa não deixa, por quê? Porque tem medo de ela perder o bebê lá dentro, porque realmente ela levanta peso, mas o atestado do médico dela diz que ela não pode voltar pro trabalho, aí ela tá sem receber. A gestante, o que ela faz? Procura você. Ela procura você e diz assim: doutor, eu não estou recebendo nem pelo INSS, nem pela empresa. E o que você faz, doutor? Você promove inicialmente o que é que você pode fazer, tá? Vamos resolver o problema da gestante agora. De verdade. Você pode passar a mão no telefone e ligar ou para a empresa ou para o advogado da empresa, que seja, e dizer o quê? Fulano, a minha cliente não está recebendo pelo INSS porque ela teve alta, mas ela não consegue, inclusive o médico da empresa disse que ela não pode voltar ao trabalho porque ela levanta X quantidade de peso e para que isso aconteça efetivamente, essa volta ao trabalho, ela tinha que estar bem. Se ela não estiver bem, ela corre risco. A empresa tem que pagar. E a empresa tem que pagar? O que vocês acham? Tem. A empresa tem que pagar, meus amores.
vai pagar como? Ou lá ligando e tentando conversar, ou se não forem receptivos a essa conversa, você vai ter que promover uma ação necessariamente trabalhista. Ah, professora, mas não é limbo previdenciário? O que tem a ver lá com a ação trabalhista? Calma que a gente chega lá que o negócio não é tão fácil, tá? E é por isso que eu quero muita atenção e muito coração. Primeiro, você promove a ação trabalhista pedindo o quê? Porque você tentou entrar em contato com a empresa e tentou resolver. A cliente de vocês vai passar fome. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão contar isso pro juiz? Vocês vão dizer assim, olha, eu mandei e-mail. Por isso que eu disse pra vocês que tudo que vocês fizerem, vocês têm que fazer prova material. Porque vocês alegam a boa fé da cliente de vocês em tentar resolver. Com um e-mail, uma notificação, com aviso de recebimento lá pelo correio. E daí vocês vão provar necessariamente o quê? Gente, que como o tempo passa. Vocês, já vou terminar. Vocês vão provar que ela não consegue trabalhar e além, aí tá o X da questão, tá? Oi, Jonas, tudo bom? Carlos. Aí vocês vão provar o quê? Vocês vão provar pro juiz que ela não consegue trabalhar e vão pedir uma indenização. Aí vocês não vão ganhar só o lapso temporal do período da gestação que ela não conseguiu trabalhar. Vocês vão ganhar uma indenizatória contra a empresa. Aí a empresa depois? A empresa que promove uma ação regressiva contra o INSS, porque ela está pagando e recolhendo a contribuição e o INSS não fez o serviço dele, tá? Por isso que o limbo é previdenciário, porque na verdade essa ação só acontece porque o INSS não concedeu o benefício corretamente. Mas nesse caso, a medida que vocês vão tomar é contra a empresa. Agora vocês já sabem o que é limbo previdenciário. Qual é o embasamento para isso? Com o que é que eu olho? Onde é que eu olho? Onde é que tem isso na lei? Já tinha ouvido falar? Na súmula 32 do TST. Toma nota aí, povo. Súmula 32 do TST. Coração, coração, que senão não... Ó, tem mais umas coisas para contar para vocês. Olha os 25% que eu não contei aí. Aí, a súmula, anota ali direitinho a súmula do TST e vão fazer o que então? Vão fazer esse pedido. Então, se vocês receberem, esse é só um exemplo, tem vários, mas o nosso tempo não permite, tá? De limbo previdenciário, mas essa é uma outra dica de ouro, meus amores. E tenho certeza que vocês não aprenderam isso na universidade. Certeza absoluta, porque eu não aprendi. Eu aprendi trabalhando e apanhando todos os dias. Outra coisa que a gente pode verificar também. Ninguém te pergunta, oi Patrícia, tudo bom? Ninguém te pergunta, fiz o recurso lá, já mencionei a sentença para vocês, boa noite. Já mencionei a sentença para vocês, quando é que eu tenho que usar que é procedente, quando é que eu tenho que usar que é improcedente, as carências, né? Ah, outra coisa, percebam com relação à carência, meus amores, tá? Vocês dão uma olhadinha, tomem nota que isso é muito importante, no artigo 15, tá? Da Lei 8.213. Porque a carência, ela não vai ser necessariamente só por 12 meses. A carência, ela pode ser estendida por até 36 meses. E isso, às vezes, o pessoal esquece. Isso está previsto em detalhes lá no artigo 15. Então, leiam o artigo 15 com carinho, tá? Namorem com o artigo 15, porque ele pode implicar na qualidade de segurado do cliente de vocês. E se ele tiver a qualidade de segurado, você pode fazer processo, você pode fazer requerimento administrativo, você pode montar e ganhar o seu rico dinheirinho em honorários. Então presta atenção,
toma nota e olha com bastante carinho se ele não está desempregado, que é um dos casos, e tem outras situações que eu não vou conseguir elencar todas elas e explicar, porque os parágrafos também do artigo, eles dão mais algumas minúcias com relação a essa situação da carência, que pode ser estendida de 12, 24 e 36 meses. Se o seu cliente tiver incluído, ele não perdeu a qualidade de segurado. Pessoal, eu vou falar ainda do 25%. O que seria esse 20%? Nós temos uma tese, tá? Do 25% acrescido na aposentadoria, inicialmente na aposentadoria por incapacidade. O que veio previsto na lei foi essa situação. Aí essa tese estava com tema repetitivo, tá? No STJ. E agora ele foi reconhecido, só que ele se tornou também repercussão geral lá no STF. Então acompanhe, porque nós estamos em vias de... Acompanha lá no feed que eu vou sempre publicar, tá? Mas ele está em vias de ser reconhecido, esse 25% de acréscimo da aposentadoria para as pessoas que não conseguem viver, né? A incapacidade dessa pessoa é tão grande que ela não consegue viver sem o auxílio de terceiro, tá? Então esse 25% ele tá em vias de ser reconhecido para as demais aposentadorias. E isso está sendo discutido lá na repercussão geral. Então acompanhem, procurem direitinho, tá? Acompanhem, às vezes, se quiserem acompanhar na minha rede social, que eu vou estar postando isso para vocês. Eu tenho vários processos sobrestados, aguardando essa decisão do acréscimo de 25%, tá? E isso vai implicar em vocês poderem requerer esse acréscimo para as demais aposentadorias. Isso foi uma tese que a gente vem pedindo já há bastante tempo e ela tá indo, e ela tá indo, e ela tá indo bem, e ela tá indo muito bem, obrigada. Então vocês continuem acompanhando lá e prestem atenção nesse 25% para as demais aposentadorias, não só para aposentadoria por invalidez, que é o que a lei traz. Dão uma olhadinha nessa tese, que depois, se vocês me seguirem lá no Telegram, eu coloco ela para vocês, mas só no Telegram. Só no Telegram, para quem me seguir, eu vou colocar a tese do 25%. Senão, quem não tiver no Telegram não vai ter a tese. Vou contar para vocês. Eu contei no story, não sei se vocês viram. Eu coloquei lá no Telegram. Oi, Fran! Coloquei lá no Telegram as teses da pensão por morte. Vocês sabem que mudou também, né? A gente fala, eu vou comentar em detalhes para vocês na próxima live, tá? Então, as teses da pensão por morte, que nós temos um monte de tese revisional da pensão por morte. Essas teses, tá na bio, lindinha. O link do Telegram tá lá na bio. Ali na bio ali do Instagram. É só clicar que você vai ter acesso. E essas teses, muito coração, porque agora é mais teses ainda. A professora Juliana Ribeiro me mandou de presente o e-book e as teses revisionais da pensão por morte. E eu disponibilizei lá no Telegram. Então, se vocês acessarem o meu Telegram, as teses de pensão por morte novas, posterior à reforma da Previdência, posterior ao decreto 10.410, posterior à ação civil pública lá de Minas Gerais, que retrocedeu a DER para quem não tinha direito. Tá lá no Telegram, as teses, o e-book, tudo bonitinho, uma riqueza para vocês, tá? E o link do Telegram tá na bio. A outra coisa que eu gostaria de contar para vocês, gostaram das teses revisionais lá bonitinhas, né? No Telegram, tá lá. Não sei se vou deixar por muito tempo, hein? Vocês, depois da live, corre lá no Telegram. Aí, o que acontece, pessoal? Eu tenho mais uma novidade para contar para vocês e eu tô faceira da vida, tá? Amanhã eu vou postar no feed os folders, tudo direitinho. Eu fiz um curso de iniciação à advocacia
de sucesso. E ele já está pronto, e ele já está gravado, e ele vai ser online, e ele vai ser 100% gratuito para vocês. E eu fiz de todo o meu coração para vocês, tá? Para que vocês iniciem a carreira, para que vocês persistam, para que vocês tenham garra para começar. Eu vou começar a divulgar ele amanhã, pela manhã, tá? E daí eu vou contar para vocês as datas, vou contar para vocês como ele vai funcionar e em detalhes. Mas feito de coração, eu já gravei, tá? Tá lá. Pessoal, o que eu respondi nesse curso? Todas as dúvidas dos meus alunos durante 12 anos de docência. Todas elas. Como atender cliente, como prospectar cliente, como ter ambiente físico, não ter ambiente físico, como começar na advocacia, ser generalista ou ser especialista. Tudo isso eu falei lá no curso para vocês, em detalhes, em riqueza de detalhes, tá? Eu fiz ele de coração para vocês, gravei, tá? Me organizei e eu vou começar a divulgar amanhã. Me ajudem a divulgar, porque eu acho que muitos outros colegas precisam desse curso 100% online e gratuito, tá? E eu vou dando detalhes para vocês sobre ele. E ele vai ter muitas aulas liberadas. Ele, além das gravadas, eu vou fazer algumas aulas ao vivo, online, gratuitas. Porque eu realmente acho que a gente está passando por um momento delicado, tá? Na nossa profissão. E eu realmente acho que a gente tem que se auxiliar como profissional. Eu acho que o sol brilhou para todo mundo e nós temos que trabalhar e nós temos que nos nivelar por cima. E é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês aprendam. Eu não tô aqui explicando, tá? Técnica, estratégia de processo para que vocês se nivelem por baixo. Sejam bons. A retribuição que eu quero de vocês é que vocês estudem, façam as teses corretamente, se dediquem-se aos clientes de vocês, tá, pessoal? Então, a partir de amanhã, presta atenção que eu vou fazer a divulgação bem bonitinha, tá? Aí é só vocês seguirem. E agora, quase que eu esqueço a minha vida aqui, né? Nós temos que fazer o sorteio do livro. Eu tenho as minhas listas aqui. Vocês sabem que hoje, né, nós vamos sortear um livro. Isso, amado, honrar a nossa profissão. Concordo contigo. Apaixonem-se pela profissão de vocês. Sejam advogados com sangue no olho. Não sejam só advogados, porque ser advogado não é só ser advogado. Encham a boca. Eu sou advogado, tá? Porque é uma profissão que merece muito reconhecimento. Nós fazemos com que as pessoas tenham os seus direitos alcançados. Nós fazemos tese. Nós definimos o futuro do direito no nosso país. Nós fazemos o cidadão ter voz. Então nós somos essenciais à justiça. Nós somos advogados. Levantem essa bandeira com honra, com ética,
com caráter. Vamos fazer o sorteio, senão eu vou esquecer aqui o sorteio e não vai rolar. Agora eu quero que alguém me diga um número de 1 a 37. Deixa eu escolher uma pessoa aqui. Deixa eu ver. Hoje não tem ninguém que não é da área do previdenciário. O pessoal da Visage, ainda tem alguém por aí, que da Visage é loja. Eu sei que eles não são atuantes da área do direito, vieram só para conhecer um pouquinho. Tem alguém ainda? Não tem ainda? Ninguém da Visage? Deixa eu pegar aqui então. Larissa, eu não te conheço, Larissa. O que vocês estão dizendo número aí já? Eu vou dizer pro Catânio aqui, que daí eu sei que ele também não é, ele é corretora. Anderson, diz um número de 1 a 37. Pra ver quem é que vai ganhar o livro. Não, você já tava dizendo o número. Eu acho que vocês já pegaram a minha linha de raciocínio, né? Vocês são os danados, vocês são uns danados. Que número, Anderson? Disse o número. Diz, abençoado, um número. Que daí eu vou olhar aqui na lista. 17. Deixa eu contar, né? Deixa eu contar que eu não me lembro. Pera. Deixa eu contar um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos pro próximo. Tá quase. 15, 16. Eduardo Betizanini. Tá ao vivo na live? Tem que estar ao vivo, senão eu passo pra próxima. Tá ao vivo, Eduardo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não tá, mais um número, vamos. Diz outro número. Não, quem não tá ao vivo não ganha. Anda, Anderson, diz outro número. Anda, Anderson. Que demora, vai acabar a live. Eu vou ter que sortear depois naquele negocinho que roda. Anderson. 20. Vamos ver aqui, 17, 18, 19, 20. Previdenciário na prática. Tá aí? Não tá? Outro número, Anderson. Vai mandando número, que um deles vai estar. Anda ligeiro, que falta 42 segundos pra terminar. Que demora pra digitar um número. De 1 a 37, anda. Quem não tá, não ganha. Anda, Anderson, outro número. 35. Vou olhar quem é o 35. Pronto. Josiane Marcos. Não tá também? Ô, triste. Não, 38 passou, só tem 37. Ele disse 24. Deixa eu voltar aqui. 24.